Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, a lição de segunda-feira, o título é O Deus que anseia estar conosco. Me chama a atenção, irmãos, que há uma preocupação da parte de Deus muito grande em manifestar a sua presença e faz questão de estar conosco. Esses três textos que nós encontramos aqui na lição de hoje, Gênesis 17, verso 7, Deus está manifestando a sua presença primeiramente para Abraão. E é interessante que ele pede para Abraão ou demonstra a Abraão a importância de estar com ele. Ou seja, a presença de Deus na vida de Abraão era o resultado das bênçãos advindas, reconhecendo que a maior bênção é a presença de Deus. É tanto que no capítulo 17, o verso 1, ele pede para que Abraão ande em sua presença. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e seja completo, perfeito, maduro. Então Deus pede para que haja essa relação entre Abraão e Deus. E no verso 7, Deus abençoa Abraão, dizendo que a presença dele seria constante. No capítulo 26 e o verso 3, Deus estende essa bênção também para o seu filho Isaque. E ali ele faz promessas de terras, promessa de que a sua presença, que foi extensiva a Abraão lá no início, seria constante na vida de Isaque e ela continuaria através de bênçãos físicas, bênçãos materiais. E a terra também ali foi prometida. Mais adiante, no capítulo 28, o verso 15, essa mesma bênção que se iniciou com Abraão, continuou com Isaque, também chegou até Jacó. E aí, ali naquela situação, diante daquele sonho que ele tem da escada, Deus abençoa Jacó primeiramente também com a sua presença, demonstrando que ele livraria Jacó das mãos de Esaú. E a presença de Deus o traria proteção, que era o que ele queria naquele momento, mas acima de tudo, além da proteção, a promessa de que ele nunca abandonaria Jacó e os seus filhos. Ou seja, eu vou confirmar tudo que eu falei aos seus pais. A terra que você está vendo, você também receberá. Então, assim, é a presença de Deus, irmãos, que ela causa todas as bênçãos advindas. Sem a presença de Deus, nada tem importância. Lembre-se que quando Josué estava naquela condição com Acã e os demais, e a presença de Deus não foi com eles, por isso que eles perderam para aquela cidade de Ai, decorrente ao roubo de Acã, Deus chega para ele e fala assim: eu não serei mais com vocês. Então eles clamaram, eles ficaram tristes. A presença de Deus, irmãos, é a coisa mais importante na nossa vida. Eu jamais devo viver uma vida numa condição de pecado consciente, sabendo que isso me levará para distante de Deus. Como nós já falamos, né, o pecado causa uma barreira e Deus quer que a presença dele seja constante, contínua em nossa vida. Eu aqui observo que Deus tem tido tanta importância, dado tanta importância para um relacionamento. É por isso que o tema da lição é o Deus que anseia estar conosco. Deus criou os seus filhos para estar com ele. Os seres humanos pecaram e o afastaram. Quando aconteceu naquela torre de Babel, eles quiseram viver sem Deus e quiseram construir uma torre para que o seu nome não fosse apagado. Deus então, em sua onisciência, espalha o povo com a diversidade dos idiomas, e eles se espalham para com que a causa que ele tinha primariamente com o povo fosse continuada, ou seja, vocês vão ser transmissores das verdades que eu já lhe dei para que outros me conheçam também. Deus é o Deus do relacionamento. Inclusive, eu tenho uma lição aqui, antiga, né? De 2006, que diz assim, ó: as famílias na família de Deus. Deus é família e ele também propõe que vivamos em família uns com os outros, mas de forma especial com ele também. Então, assim, eu concluo essa lição com as seguintes palavras: a promessa de Deus de estar conosco, ela é real. Eu que estou convosco todos os dias. Não temas, porque eu sou contigo. Deus sempre promete. Em um dos hinos de Davi, ele canta um hino de maneira dramática: não me retires de tua presença e não afaste de mim o teu espírito. Davi não queria que a presença de Deus fosse afastada de si, mas ele queria que ele estivesse e, acima de tudo, que a presença do Espírito Santo também fosse contínua. Que eu e você, irmãos, tenhamos o cuidado de manter sempre conosco a sua presença. Deus falou isso para Abraão: anda em minha presença. Depois ele abençoa Abraão com a sua presença. Que ele nos abençoe também com a sua santíssima presença. Nos conceda agora a graça de que, com a sua presença, façamos a oração ao seu nome. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua presença. Nos ajuda a andarmos com ela e fazermos valer o teu desejo, o teu anseio de estar conosco. O Senhor nos prometeu, Pai, grandes coisas aqui,
mas acima de tudo, prometeu uma vida eterna contigo para sempre. Perdoa nossos pecados e nos ajuda a manter nossa vida em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Curta, irmão, nosso vídeo, compartilhe e estenda esse conteúdo para outros que, embora estejam em situação adversa, no sentido de que se veem no pecado por condição triste que o levou, a presença de Deus estará com ele e a misericórdia o tirará de lá. Deus abençoe você e tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial.